Mais uma vez, bom dia, meninas! Hoje estou aqui para compartilhar com vocês o capítulo 3 de Colossenses. Então vamos fazer um recap aqui, vamos fazer uma recapitulação rapidinha. Não é o livro de Colossenses que foi escrito por Paulo para uma igreja que ele não tinha fundado, que ele não conhecia. E ele começa o livro louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida deles, pelo amor, pela paciência, pela esperança que eles estavam demonstrando, orando por eles para que eles conhecessem a verdade na totalidade, falando sobre a centralidade de Cristo, né, e da obra de Cristo, sobre o ministério dele como apóstolo. E aí no capítulo 2 ele fala contra uma série de ideias que estavam circundando esses cristãos, né? Do pessoal judeu que queria judaizá-los, né? E forçá-los a fazer a circuncisão e a fazerem certas práticas, né? Que os judeus tinham como coisa comum na vida deles. Também a influência dos ascetas, da filosofia do asceticismo, que pregava a abstenção da carne, dos desejos da carne, e um foco em disciplinas espirituais como forma de se tornar mais espiritual. E ele diz que nada disso vale, que o que vale mesmo é Jesus e o sacrifício de Jesus. Então, o capítulo 3 começa com uma continuação disso. Né? Então, porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, nesse capítulo, ele vai dizer o que é bom. Né? No capítulo 2 ele disse: esquece todas essas besteiras, nada disso vale a pena. Né? Não é através do sacrifício, da abstenção, que vocês vão conseguir serem mais espirituais e viver a vida plena. Então é através do quê? É através da união com Cristo, em pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra, né? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí ele vai falar que a partir dessa nova vida com Cristo tem certas práticas que a gente precisa abandonar. E ele cita aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, e por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então são essas coisas que a gente tem que evitar. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, ou seja, fofoca, né? Se afastem da fofoca. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais, então abandonem a mentira, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado nos destituiu dessa imagem e semelhança e Cristo veio para restaurar essa imagem e semelhança nele, né? Mas isso só acontece nele, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então não importa se você é judeu ou não, se você vai praticar as coisas que os judeus praticam ou não, não importa se você é grego, brasileiro, americano, né? Cristo veio para todos e para todas as culturas. Então, a não ser que algo da sua cultura seja contra o que a Bíblia diz, contra os preceitos básicos que Cristo nos coloca, né? Você é livre para fazer o que quer que você queira. Né? Não precisa se abster de nada, ficar seguindo regrinhas, e principalmente as regrinhas judaicas, né? E aí, depois dele reforçar essas coisas que devem ser abandonadas, ele vai falar então naquilo que a gente deve investir a nossa vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Às vezes é difícil, né?
Mas algumas pessoas têm umas características difíceis de suportar, mas Cristo nos desafia a isso. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E mais uma vez ele fala sobre o amor, que é o que resume tudo, que é a coisa mais importante, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. De novo, dando a centralidade e a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida, e é isso que nós estamos fazendo aqui, exatamente isso. Instruí-vos e aconselhai-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, né? E eu pulei aqui mutuamente em toda a sabedoria. E é exatamente o que a gente está fazendo nesse grupo, né? Às vezes é a Edilene, às vezes sou eu, às vezes é a Leia, às vezes é a Simone, às vezes são outras pessoas. E nós estamos aqui nos instruindo mutuamente. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós fizermos nessa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, a gente tem que fazer como se fosse para Deus em nome dele, né? E aí ele dá algumas dicas práticas, de vida prática, sobre a vida familiar, por exemplo. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E, de novo, é importante a gente entender o que é ser submisso aqui, né? Ser submisso não é, se submeter a maus tratos, a agressividade, a gritos. Não é isso que é submissão. Isso é maltrato, tá? E a gente vai ver na sequência aqui, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então isso é errado e você não deve se submeter a isso, né? Se há falta de respeito, vocês precisam conversar, vocês precisam procurar um profissional, um pastor, se for o caso, para ajudar vocês a trabalhar. E se você estiver sofrendo abuso físico, você não precisa se submeter a isso. A submissão não é isso. A submissão é você se colocar, né, numa posição em que você aceita a direção de liderança, né? E o líder que é um bom líder, ele ouve a todos e toma a decisão que é melhor para todo mundo. Se ele é um líder de acordo com o coração de Deus, que realmente ama você, como está escrito no capítulo seguinte, essa submissão vai ser uma coisa muito tranquila e muito fácil. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados, né? Nos exortando como pais a termos sabedoria, para ensinarmos os nossos filhos sem causar ira, né? Conversar. É claro que a Bíblia também fala em dar uma palmadinha, né? De vez em quando, mas na medida do possível não irriteis os vossos filhos. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso é uma dica para as nossas carreiras, né? Para a gente fazer o nosso serviço não como se a gente estivesse fazendo por obrigação, mas como se nós estivéssemos fazendo para Deus, porque Deus tem um propósito na nossa vida através da nossa profissão. E Deus quer que nós exerçamos a nossa profissão como se estivéssemos servindo a Ele. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ok? Então está aí a exortação. E eu vou ler o versículo 1 do capítulo 4, porque, na verdade, é o final desse assunto. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes
Senhor no céu. E aí vem um parênteses aqui, né? Que isso não quer dizer que a Bíblia esteja, assim, dando um carimbo de permissão para um sistema de escravatura ou de servidão, né? O que ela está dizendo é que se isso acontece nesse meio, os senhores devem tratar os servos bem e os servos devem prestar o seu serviço aos seus senhores bem, tá? Mas aqui não há assim uma abalização de um sistema por si só. Já que o sistema é assim, então um trate ao outro bem, né? Mas não que esse seja um sistema que seja o sistema ideal que Deus está propondo. Então, basicamente, o versículo 3 é isso, novamente reenfatizando a premissa de que Deus e o seu relacionamento com Cristo é o mais importante e te levando a se focar nas coisas que são do alto, nas coisas espirituais, né? E não em práticas de circuncisão ou de asceticismo, né? E valorizando as virtudes da mansidão, do amor, né? De falar a verdade, indicando o que é certo, o que é errado, o que na vida prática vai trazer a vida abundante e a felicidade em todas as áreas da vida, na área da família, na área da carreira, né? E tendo a espiritualidade como pano de fundo que vai te direcionar a organizar todas essas outras áreas da sua vida. Então é isso. Vamos colocar tudo isso aqui em prática para que a gente possa viver a vida mais feliz que a gente pode viver. E é isso que eu desejo para você. Felicidade e vida abundante em Cristo.